Olá, o nosso papo de publicitário de hoje traz os estudos em publicidade da Isabela, que escolheu o storytelling para ser contextualizado no campo da publicidade. Caríssima, me conte, né? Primeiro, qual o seu interesse, né? De onde você tirou, assim, não sei, em que disciplina, antes de estudos em publicidade, que você se encantou pontualmente com o storytelling para fazer essa abordagem na perspectiva da publicidade? Então, o storytelling, antes de escolher o meu tema, eu já sempre soube que eu queria ir para o lado do audiovisual, que é uma área que eu gosto muito. Eu gosto muito de analisar produções, todo esse anterior, como é pensado. Eu gosto bastante dessa parte do audiovisual. E aí, quando eu estava para escolher o meu tema da monografia, né, com a ajuda da Marcela, que atualmente, né, orienta a gente, ela me deu alguns caminhos, porque no início é muito amplo, muito aberto. E aí foi quando ela me deu a ideia que eu podia ir para a área do audiovisual, falando um pouquinho de storytelling. E ela me recomendou eu procurar mais sobre filmes publicitários, comerciais. E aí, quando eu estava pesquisando, foi quando eu comecei a assistir vários filmes publicitários. Em especial, o da Boticário me chamou a atenção, não só pela sua qualidade na produção, mas também como seu storytelling, né? Como eles conseguem envolver o público e trazer uma entrega muito legal. Pois é, ele já vem há alguns anos trabalhando com essa narrativa, né? Contar uma história para a audiência. Qual a peça, você já definiu qual é a peça publicitária específica que você vai analisar? Ou você vai fazer um estudo diria assim, dessa estratégia que já vem de alguns anos, que a gente consegue observar na comunicação do Boticário? Então, eu pretendo analisar, porque geralmente eles fazem esses filmes publicitários em datas comemorativas, Sim, como por sempre. exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, são os três principais. E eu queria analisar, mais ou menos, talvez ver se tem algo em comum, sabe? Como eles fazem essas produções, né? Porque virou uma coisa, como você disse, né? Uma marca registrada. Do Boticário. Por exemplo, agora no Dia das Mães, o povo já espera que vai ter um filme publicitário deles. A pessoa já espera, já comenta sobre, já é uma coisa conhecida, né? Eles ficam já na expectativa. Pois é, e aí, dentro do contexto do seu trabalho, porque a disciplina de estudos em publicidade, você faz um pré-projeto. Como você vai alinhavar storytelling e publicidade? Quem são os teus autores com os quais você já está fazendo a sua revisão de literatura e por que é que você está trazendo estes autores para o seu trabalho? Olha só, três em uma, eu sou ótima. Para a primeira pergunta, que foi... Não, vamos dos três. Quem são os seus referenciais teóricos dentro dessa, para você fazer a tua revisão de literatura para desenvolver a sua monografia? Os três principais são o Ribari, que eu estou usando bastante um artigo que ele usou, principalmente ele fala bastante do audiovisual e ele também traz essa análise do audiovisual com o storytelling. Tem o Scolari, o Jenks e todos eles trazem como o storytelling está sendo utilizado hoje em dia. A entrada do storytelling para trabalhar essas mensagens emocionais, afetivas, na publicidade, você identifica a partir dessa virada de um discurso racional para um discurso mais emocional, é isso? Isso, porque até antigamente, né? Se a gente vê os comerciais antigos, eles falam muito mais de produto. E hoje em dia, a gente vê ao longo do tempo essa mudança e começam a trazer esse lado emocional. Então, por exemplo, a Boticário, ela traz bastante essa coisa do cotidiano, trazer situações que as pessoas vivem. Então, por exemplo, tem filme publicitário que aparece a pessoa usando perfume, mas assim, bem sutil, mas tem filmes publicitários dele que eles nem mostram o produto. Então, assim, eles investiram em uma coisa que não mostra o produto, não mostra maquiagem, não mostra perfume, mas consegue ter essa conexão, consegue emocionar o público com todo o storytelling que eles pensam e trazem
para a campanha. Ainda é muito cedo, mas assim, você já tem uma ideia de como você vai fazer a sua pesquisa, o seu estudo de campo? Qual vai ser a metodologia que você vai trazer? Né? Você está falando que você deve trazer aí algumas campanhas. Como é que você vai analisá-las? Para além dessa revisão de literatura, que, né, envolve aí contra os meios, uma pesquisa bibliográfica, como é que você pretende ir ao campo? Você vai só analisar as peças publicitárias? Você, para além dessa análise das peças publicitárias do Boticário, você vai fazer algum tipo de estudo de recepção? Como é que você vai alcançar o seu objetivo? De primeiro momento, o que eu pretendo é fazer análise do conteúdo, analisar assim, como eles planejam esse storytelling, como que essas narrativas são pensadas, não só as narrativas, mas também o meio audiovisual, né? Como tudo é pensado, o enquadramento, a música de fundo, a luz utilizada, porque às vezes a gente vê o produto final, mas a gente não imagina. Às vezes a exata luz, por ser mais clara, mais escura, quer trazer uma emoção, é tudo planejado. Então, até então, o que eu planejo é analisar o conteúdo em si, só analisar... Uma análise interpretativa de conteúdo. Exato. Ok. Você trabalha com audiovisual na agência? Não. Na agência eu sou social media e fico com a parte estratégica e atendimento também. Pois é. E aí, assim, no seu dia a dia, você percebe que a gente está falando de grandes marcas, né? Mas no seu dia a dia, no teu campo de trabalho, você percebe que já existe esse movimento chegando para, por exemplo, os clientes da sua agência, uma abordagem já menos produto, mais história para se contar, mais relação emocional, mais posicionamento direcionado para um estreitamento, um sentimento de pertença, trabalhar a marca para além do produto. Você percebe isso? Sim, com certeza. Até, por exemplo, quando eu vou fazer as pautas, a gente sempre busca fugir do genérico, né? Falar, o produto tem isso, isso e isso. Até nas pautas, assim, trazer coisas que não necessariamente falem do produto de forma direta, mas que traga acima de tudo, a conexão com o público, né? Porque isso é uma coisa muito importante, né? Porque a concorrência, muitas das vezes, não traz isso, né? Não traz a conexão. E no caso, assim, nas tuas leituras, você já encontrou algum autor que já trabalhe, assim, como usar o storytelling para a publicidade, ponto, passo a passo para aplicar em campanhas publicitárias? Ou a gente ainda está, porque quando eu comecei a estudar, ainda estava naquele campo do jornada do herói, usar o storytelling, né? Como é que hoje já existe algo mais recente, algo mais pontual e específico, ou ainda estamos dentro desse conceito de jornada do herói para construir uma estrutura de história, para contextualizar? Como é que está hoje nas tuas leituras? Você percebeu uma evolução? Ou ainda está muito nesse contexto assim, amplo, aberto? Nesse artigo que eu estou lendo do Ribaric, ele traz bastante isso, essa parte do storytelling com a publicidade. Ele faz uma análise de algumas campanhas. Então, eu ainda não li, assim, muitas outras, mas eu acho que o nome desse é Encenando a Publicidade. Depois eu confirmo o nome do artigo. Mas ele é muito bom e traz essa coisa mais atual. Mais específica. Sim. Mais específica. Então vamos aguardar aí a sua análise, o seu projeto, vai ficar na torcida e aguardando aí o seu estudo de caso com a marca Boticário. Perfeito. E nós Obrigada. encerramos agora o nosso papo de publicidade de hoje. Até o nosso próximo encontro.